7h26, a gente está de volta. Vamos falar das notícias internacionais, porque a partir de agora os britânicos não recebem mais o auxílio financeiro concedido a milhões de pessoas por causa da pandemia. O programa durou 1 ano e meio, custou ao governo quase 70 bilhões de libras, que é o equivalente a 500 bilhões de reais. Vamos conversar com a Cecília Malan, que está em Londres, tem os detalhes para a gente. Cecília, bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. O Escritório de Estatísticas Nacionais estima que quase 1 milhão de pessoas ainda estavam sendo beneficiadas pelo programa no mês passado, mas não se sabe para quantas dessas pessoas a ajuda do governo representa a única fonte de renda. Apesar do Banco da Inglaterra prever que pode ter uma ligeira alta do desemprego com o fim desse auxílio, o governo afirma que já era a hora de encerrar o benefício. O programa foi criado em março do ano passado, quando milhares de empresas foram fechadas por causa das restrições severas impostas para conter a Covid-19. Durou 1 ano e meio e, como você disse, custou ao governo britânico quase 70 bilhões de libras, cerca de 500 bilhões de reais. O Rodrigo Carvalho tem mais detalhes. Logo que os britânicos se trancaram em casa em março do ano passado, o governo entrou em cena. Se no início da pandemia o primeiro-ministro conservador foi vacilante em relação à força do vírus, ao menos sobre o auxílio emergencial, Boris Johnson pensou rápido. Naquele começo, o governo bancava 80% do salário de quem não podia trabalhar de casa, um benefício de até 2.500 libras por mês. Os autônomos recebiam uma média salarial dos anos anteriores. O esquema chegou a abraçar 1/3 dos trabalhadores do país. Quando a situação foi melhorando, o governo passou a pagar um pouco menos e as empresas assumiram parte do valor. Ao todo, nos últimos 18 meses, a ajuda do Estado custou 70 bilhões de libras e segurou a barra de quase 12 milhões de trabalhadores. Tava tudo uma dúvida. Gente como Cássio, funcionário de uma empresa de eventos, área muito atingida pela Covid. Eu fiquei em casa de março do ano passado até abril desse ano. E com o auxílio do governo que pagava para a nossa empresa, eu recebi o meu salário de 80%. Sou eternamente grato ao governo britânico por ter me ajudado, não somente eu, mas como toda a população aqui na Inglaterra e no Reino Unido, né? Então, provavelmente, nós teríamos voltado para o Brasil porque nós não teríamos para onde correr. O governo britânico calcula que nesse último ano e meio, o auxílio emergencial aqui tenha protegido 2 milhões de empregos. As autoridades encerraram o pagamento, marcando uma quinta-feira simbólica para a recuperação do país nessa pandemia. Ao mesmo tempo, começa agora uma nova etapa de incerteza. O Banco da Inglaterra prevê um leve aumento no desemprego. Setores mais prejudicados, como o do turismo, queriam que o auxílio emergencial fosse prolongado. Mas o ministro da Economia disse que esse é o momento certo para suspender a ajuda. A economia vem crescendo acima do previsto e o mercado de trabalho está reagindo bem, com mais de 1 milhão de vagas abertas. Ele falou que sente um grande orgulho do programa de ajuda. Enquanto isso, a oposição faz a parte dela e não deixa o governo relaxar. Afinal, quase 1 milhão de britânicos que ainda recebiam auxílio nessa fase final vão entrar num limbo. Existe o receio de que essas pessoas voltem para o trabalho com jornadas reduzidas, ganhando menos, já que os empregadores ainda lutam para se recuperar. Cecília, mudando de assunto, aconteceu agora há pouco na Rússia o primeiro casamento real dos Romanov desde 1917, Revolução Russa, que acabou matando eles, né? Tem aquela história da Anastácia, que seria a filhinha, que teria ficado escondida, não sei, já devo estar confundindo aqui as bolas, mas era o czar Nicolau, né? E aí, conta pra gente, está tendo casamento real agora, a primeira vez, então, desde 1917? É uma mudança radical de assunto, né, Júlia? Olha só, essa cerimônia acontece na belíssima Catedral de Santo Isaac, em São Petersburgo, que tem pedras semipreciosas nas paredes e colunas interiores. Está um luxo só, com direito a protocolos reais, apesar do título real não ter mais validade do Estado. A antiga capital imperial russa recebeu centenas de convidados estrangeiros. O noivo, o grão-duque Jorge Romanov, de 40 anos, é filho da autoproclamada herdeira do trono imperial da Rússia, Maria Vladimirovna, que criou sua família entre a Espanha e a França. A noiva, que a gente vê aí agora, italiana, se converteu à fé ortodoxa russa no ano passado e adotou o nome Victoria Romanovna.
A dinastia Romanov governou a Rússia por 300 anos, até a Revolução Russa de 1917, quando os bolcheviques assumiram o poder. No ano seguinte, Nicolau II, o último czar da Rússia, foi morto ao lado da esposa e dos 5 filhos por um pelotão de fuzilamento revolucionário. Um passado tão pesado que o grão-duque Jorge só foi visitar o país de origem da família pela primeira vez aos 12 anos de idade. Hoje ele vive em Moscou, Júlia, onde trabalha em vários projetos de caridade. Eu não sei se você já foi, Júlia, mas São Petersburgo é uma cidade fascinante pela história, fundada por Pedro o Grande, pela arquitetura majestosa, com palácios imperiais e museus como o Hermitage, um dos mais importantes do mundo, e é também onde quase todos os imperadores e imperatrizes russos estão sepultados, inclusive os Romanov. Eu fui sim para São Pits, né? Linda, chamada Veneza do Ártico, né? Se eu não me engano, com aqueles canais maravilhosos. Isso. E o Hermitage. Eu lembro da história também, de acompanhar a história da família quando você vai lá e visita, né, os museus e tudo mais, Cecília. Que legal. Obrigada por essa informação da sexta-feira. A gente vai conversando. Um beijo grande para você. Até semana que vem.